Boa tarde, alunos. Boa tarde, alunos. Tudo bem? Na última aula a gente passou uma lista de exercícios, né? Para vocês resolverem. E para dar continuidade à aula, hoje iremos trabalhar essa lista de exercícios. Mas antes de trabalhar a lista de exercícios, eu vou fazer uma pequena revisão do que foi abordado nas aulas anteriores. O assunto de física do primeiro ano é basicamente introdução a movimentos. E para a gente trabalhar com movimento, o primeiro assunto é movimento uniforme, a gente tem que ter um conceito bem definido do que é deslocamento, distância, para não confundir instante, tempo, né, que é a mesma coisa, velocidade. E nas últimas aulas a gente trabalhou deslocamento, distância e um pouco de velocidade. Primeiro, revisão. Fixar na cabeça de vocês que deslocamento é diferente de distância. No português do dia a dia, falam deslocamento como se fosse sinônimo de distância, como se fosse igual a distância. Mas não é isso em física. Em física, deslocamento é diferente de distância. E aí eu vou tentar relembrar com vocês quais são as diferenças entre esses dois conceitos. Primeiro, quando eu estiver falando em deslocamento na física, eu estou falando entre a diferença do meu ponto inicial com o meu ponto final. Não importa a quantidade de caminhos, de quilômetros, de metros que eu andei. O que vai me importar sempre vai ser o ponto final ou o ponto inicial. Ou o ponto inicial para o ponto final. É essa diferença de valores. Quando eu trabalho com distância eu falo mesma coisa de falar espaço percorrido. O que seria espaço percorrido? Tudo o que eu movimentei. Então imagine só, eu estou num sofá na minha casa, tenho que levantar para beber água na cozinha e novamente eu volto para o sofá. Qual foi o meu deslocamento? Se você imagina que o deslocamento é a diferença do ponto inicial para o final e eu estava no sofá, bebi água e voltei para o sofá, então meu ponto inicial é o sofá e meu ponto final é o sofá. Então o deslocamento não existiu. E se eu perguntar, e a distância? A distância foi o tanto que eu caminhei até a cozinha para beber água e o tanto que eu caminhei da cozinha para o sofá novamente. Então consegue ver a diferença entre deslocamento e distância? Pronto, vamos dar outro exemplozinho aqui. Imagina que esse seja um esboço da nossa estrada de Uibaí, sentido Irecê. Se nós formos seguir a parte do asfalto, ou seja, se formos seguir a estrada, Irecê, para ir para Irecê eu tenho que vir pela estrada, passar pelo Presidente Dutra, né? Que é P. Dutra. Continuo passando por Irecê, chego no contorno, viro à direita e chego em Irecê. Somando os valores, 18 km para chegar em Presidente Dutra, Presidente Dutra ao contorno 9 km e do contorno a Irecê mais 9, eu posso falar que minha distância percorrida para ir do Ibaí para Irecê, distância geralmente eu chamo de ΔS, foi de 36 km. 36 km é a minha distância do Ibaí para Irecê. Se eu falo em deslocamento, eu não posso levar em consideração o caminho. Deslocamento como a gente viu, o ponto inicial, no caso Ibaí, até Irecê. E aí eu traço uma linha reta. Então, o deslocamento seria, se a gente levar em consideração que isso é um triângulo, seria a hipotenusa desse triângulo, né? Então seria x. E como eu calculo isso? Vocês sabem muito bem que todos vocês são excelentes alunos de matemática. Para mim calcular a hipotenusa de um triângulo reto, a hipotenusa, nesse caso cx ao quadrado, igual
a um lado do triângulo ao quadrado, 18 mais 9, 27 ao quadrado, né? Mais o outro lado ao quadrado, 9 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 27 vezes 27 dá 729. Todos vocês sabem fazer essa conta? Se não souber, tem que marcar um dia para a gente revisar, né? Mais 9 ao quadrado é 81. O que significa o quadrado, pessoal? O quadrado significa que eu vou pegar o 27 e vou multiplicar por 27. E eu vou pegar o 9 e vou multiplicar por 9. E aí, multiplicando esses valores, eu encontrei 729 mais 81. X ao quadrado é igual a 810. Qual é a raiz de 810? Se 27 ao quadrado é 729, e eu faço 28 ao quadrado, para saber minha raiz, eu vou encontrar um valor de 784. Se eu faço 29 ao quadrado, já vai passar um pouquinho e vai para 841. Então, se eu for aproximar, posso falar que minha hipotenusa, meu x ali, vai ser 28 km. Então, voltando ao assunto, meu espaço percorrido, ou seja, minha distância foi 36 km do Ibaí a Irecê, porque eu fui pela estrada. Mas deslocamento é como se eu estivesse pegando o mapa e tenho que medir do Ibaí a Irecê. E aí eu traço a menor distância, que é essa linha reta, que é chamada de hipotenusa. Então, minha menor distância será 28 km. Nesse caso, eu posso falar que o deslocamento foi 28 km e meu espaço percorrido foi 36. Então, nesse caso, eu posso falar que meu deslocamento é diferente do meu ΔS, da minha distância. Porque o meu deslocamento, pegando o ponto final menos o ponto inicial, foi de 28 km aproximadamente. E meu espaço percorrido, que é a minha distância, foi 36. Tá vendo? Como fica mais claro? Sim. Se no lugar de ir para Irecê, eu vou no Irecê e volto, o que acontece? Simples. Para mim ir para Irecê, meu espaço percorrido, minha distância foi 36. Se eu fui e voltei, é 2 vezes esse valor. Então, 36 vezes 2. Minha distância, o espaço percorrido para ir em Irecê e voltar são 72 km. Meu deslocamento é meu ponto final menos inicial. Se meu ponto inicial é o Ibaí, e eu vou no Irecê, e depois eu volto novamente para o Ibaí. Então coincidiu tanto meu ponto final como meu ponto inicial, ou meu ponto inicial como meu ponto final é o Ibaí. Se meu ponto é o Ibaí, então se eu sair dele e voltei para ele, meu deslocamento foi 0 km. Consegue ver a diferença? Então, quando a gente for trabalhar, quase 100% dos casos que a gente trabalha em física, a gente sempre vai trabalhar com distância, espaço percorrido. Então, para a gente, valor principal em física, na maioria das vezes, vai ser ΔS. Então, se apegue ao conceito, principalmente de ΔS, de distância, de espaço percorrido, é tudo a mesma coisa. Então, vamos agora resolver as questões. Deixa eu diminuir aqui. Questão 1. Primeiro, sempre aconselho aos alunos a ler grifando a parte mais importante. Como aqui tem um gráfico, então a parte mais importante é: meu ponto A é o quilômetro 100, meu ponto B é o quilômetro 200 e meu ponto C é o quilômetro 450. Determine o deslocamento escalar e a distância percorrida quando iniciamos a viagem na cidade B. Ou seja, meu ponto inicial vai ser cidade B. Cidade B é meu ponto inicial. Vou colocar aqui como I, de início.
indo até a cidade C, ou seja, ele vai até a cidade C e depois acaba voltando para a cidade A. É esse meu percurso que ele fala. Mas ele me pede duas coisas: deslocamento escalar, que eu já sei que deslocamento escalar posso chamar de d, e a distância percorrida posso chamar de delta S. Deixa eu só diminuir a espessura aqui do lápis. Deslocamento, eu sei que é a distância do meu ponto inicial pelo ponto final. Qual é o meu ponto inicial? Eu sei que é B. E meu ponto final é A. Então, se eu estou no ponto B e fui para o ponto A, e aí, do quilômetro 100 para o quilômetro 200, qual a diferença? Qual o deslocamento? Eu peguei e saí do quilômetro 200 e fui para o 100. Eu desloquei quantos quilômetros? 100 quilômetros. Por quê? Porque deslocamento, a fórmula vai ser ponto inicial, o ponto final, menos ponto inicial. E o delta S? Delta S é espaço percorrido. E qual seria o de espaço percorrido? O espaço percorrido é tudo que eu caminhei. Então ele saiu do B, foi para o C e voltou para o A. Do B para o C, ele saiu de 200 km e foi para 450. Então ele andou 250 km. Esse aqui é mais e mais. Então, de B para C, ele andou 250 km. E de C para A, ele andou 450 para 100, ou seja, eu vou pegar 450 km, que ele saiu do ponto 450 e voltou para 100, ele andou 350. 250 mais 350 são 600 km. Então, o espaço percorrido foi 600 km. E o deslocamento 100. O que acontece? Deslocamento ele pode ser positivo e negativo. Por isso que eu deixei esse espaço aqui. Ó. Ele saiu do quilômetro 200 e voltou para o quilômetro 100. Está correto isso? Não. Por que não? Porque vamos imaginar. É o ponto final menos o ponto inicial. Ó, eu anotei isso aqui para deixar bem claro para vocês. Sempre vai ser o ponto final menos o ponto inicial. O ponto final é 100 km menos o 200. 100 menos 200 dá menos 100. E o que significa esse menos 100? Esse menos 100 significa que ele sentido contrário. Que ele caminhou no sentido. Me perdoe as letras feias, porque escrever nessas mesas digitalizadoras é ruim. Sentido contrário. Então, se eu falar, deslocou menos 100 km. Então, o sentido dele, deslocamento, foi contrário ao que ele estava caminhando. Tá vendo que o primeiro sentido dele foi da esquerda para a direita, mas depois ele fez o sentido contrário da esquerda, da direita para a esquerda? É isso que acontece. Então, ele pegou menos 100. E representando aqui, ponto B tá aqui. Se ele andou menos, então quero saber, se ele andou menos, então quer dizer que ele está andando para o lado esquerdo. Então o deslocamento final foi nesse sentido. Isso aqui só estou revisando, né? Porque na maioria das vezes aqui a gente vai fazer até de forma mais simples. Só jogar a formulazinha aqui, ponto final menos ponto final, deu menos 100, acabou. E aqui eu somo o ΔS.
Questão 2. O ônibus faz um trajeto entre duas cidades, em duas etapas. Na primeira etapa, etapa 1, efetua um deslocamento de 240 km em 4 horas. O espaço percorrido aqui foi 240 km em 4 horas. Para resolver essa questão, mais uma vez, a gente tem que riscar os pontos mais importantes. Ele deslocou, aliás, fiz duas etapas, né? Na primeira etapa ele deslocou 240 km em 4 horas e na segunda ele deslocou os 500 km em 6 horas, beleza. Nesse caso, o deslocamento está sendo igualzinho à distância percorrida, viu? Depois que a gente vai utilizar. Existe uma fórmula de velocidade que é ΔS sobre ΔT. E o que significa isso? ΔS nada mais é do que ele percorreu, qual foi a distância. E ΔT é o tempo. Eu aconselho, nessa fórmula de velocidade, a gente entender as unidades de medida. No dia a dia, vocês estão acostumados, quando falam em velocidade, falar km por hora, ou muito menos, mas usam também metros por segundo. A velocidade mais comum é km por hora. Km por hora geralmente a gente vê em painel de carro, de moto, é uma medida de placa de sinalização. E o que significa isso? Isso está me falando velocidade. Então, quando eu falo km por hora, eu estou falando velocidade. E o que significa na forma km por hora? Simples. Eu vou pegar a velocidade, vou colocar em cima quilômetros por em matemática significa dividir, que é essa barrinha. Então, quilômetros por hora é a mesma coisa de falar quilômetros dividido por hora. Ok, então essa é a minha fórmula de velocidade. Então, eu sei que quilômetros por hora, minha velocidade é quilômetros dividido por hora. Tenho duas situações, etapa 1. Na etapa 1, ele me fala que andou 240 km, ou seja, 240, e o tempo 4. Por que eu peguei isso? Porque é a fórmula de velocidade, 240 dividido por 4, todo mundo sabe que dá 60 km por hora. Então, minha velocidade no trecho 1 é de 60 km por hora. Minha velocidade no trecho 2 vai ser 500 km em 6 horas. Quanto é 500 dividido por 6? Todo mundo sabe como que se monta isso? Simples, né? 500 dividido por 6. 5 posso dividir por 6? Não. 50 posso dividir por 6? Sim. E dá quanto? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 8 vezes 6, 48. Então vai 8. Sobra o 2, desce o 0. Dá 20 posso dividir por 6. Dá 3. 2, e aqui vai dar uma dízima, né? Então minha velocidade no ponto 2 é 83,3 km por hora. É isso que ele está perguntando na questão? Não, ele quer saber minha velocidade média. Eu sei que minha velocidade no instante, por período 1, foi de 60 km por hora e minha velocidade por 2 foi de 83. Ele quer saber a média disso. E como eu faço a média disso? Simples. Eu vou pegar, para calcular a velocidade média, deixa eu só apagar aqui. Vou fazer aqui e mudar a caneta. Minha velocidade média vai ser quilômetros total, né? Eu andei 240 no primeiro, mais 500 no segundo. Quanto é 240 mais 500? 740 km eu andei no total. Ok. 4 horas no primeiro e 6 no segundo. Dá 10. Qual é a minha velocidade média? 740 dividido por 10. Eu andei 740 km em 10 horas.
isso com 0 em cima e 0. E a minha velocidade média foi 74 km por hora. Espero que tenha entendido, né? Porque ele quer saber a média do ponto 1 para o ponto 2. Então, qual é a média? Somar todos os espaços, o deslocamento que eu fiz em quanto tempo eu fiz. Eu andei 740 km em 10 horas. Se eu ando 740 km em 10 horas, eu ando exatamente 74 km por hora. Questão 3. Você faz determinado percurso em 2 horas de automóvel, né? Sua velocidade média é 75 km por hora. Se você fizesse essa viagem em uma velocidade média de 100 km, você ganharia quanto tempo? Provavelmente que ganha tempo, né? Então, primeira coisa que eu sempre falo, tá fazendo, estudando matemática ou física, risca os pontos importantes. Então, qual é o ponto importante? 2 horas, 75 km por hora. E eu quero saber 100 km por hora, quanto eu vou fazer. Simples. A mesma forma que a gente tem que utilizar aqui é a fórmula de velocidade. Por quê? Fórmula de velocidade eu tenho ΔS sobre ΔT. Vamos pegar os primeiros dados. Quais são os primeiros dados que eu tenho? Ele me dá uma velocidade de 75 km por hora. Ou seja, no lugar de colocar o V, eu vou colocar o 75. Igual. Ele me fala o espaço percorrido, o deslocamento nesse sentido? Não. Então, ele não me falou, vou manter o ΔS. E o ΔT ele me fala o tempo. Quando é o tempo? 2 horas. Ok. E agora, o que eu faço? Simples. Multiplicação em diagonal. Eu vou multiplicar 75 por 2 e o ΔS por 1, né? Toda vez que eu tenho só um número em cima e não tenho nada embaixo, eu posso colocar 1. Multiplicando ΔS por 1, vai dar o mesmo ΔS. E se eu multiplicar 75 por 2? Vai dar 150. Seu espaço percorrido é 150 km. Então, em 2 horas, ele percorreu 150 km. Ok? Então, eu já sei qual foi a distância percorrida. Continuando a questão, ele me fala, e se no lugar de andar 75 km por hora, né? Se no lugar de fazer essa viagem é 75 km, eu faço a 100. Quanto tempo demoraria para fazer isso? Tranquilo. A mesma fórmula. Eu tenho uma fórmula. Agora com a fórmula da velocidade é ΔS sobre ΔT. Aqui por hora, né? Estou falando de velocidade. Por hora. Qual é a minha velocidade? Era 75 km por hora e passou para 100. Então, no lugar de colocar o V de velocidade, eu vou colocar o 100. Igual. Como esse espaço percorrido? Descobri que meu percurso é 150 km. E meu tempo é o que eu vou encontrar. Como na questão anterior, vou ter que multiplicar em diagonal. Toda vez que eu não tenho nada embaixo, eu entendo como se fosse 1. Então, ΔT vezes 100 vai dar 100 ΔT, que é a variação de tempo. E 1 vezes 150 igual a 150. ΔT igual a 150 dividido por 100. Risco um zero e risco um zero. E aqui o zero e vem a vírgula. Sobra 1,5 horas. 1 hora e meia. Então, andando a 75 km por hora, eu demorava 2 horas. A 100 km por hora, eu vou demorar 1,5 horas. Então, qual o tempo que eu ganhei? Eu economizei de 2 horas para se gastar 1,5, eu economizei 0,5 horas, que também é conhecido por 30 minutos. Espero que vocês tenham atendido, espero também que todos tenham feito dessa maneira. É um assunto extremamente simples. Sei que pode surgir dúvidas, mas estou à disposição para tirar dúvidas de qualquer um. E
Qualquer coisa, o WhatsApp nosso, né? Está lá funcionando. Muitos alunos estão procurando fora de horário da aula. Quando for fora do horário da aula, a gente demora um pouco mais a responder, porque nós temos outras aulas, outros trabalhos. Mas espero que continue participando. Agradeço a todos que assistiram e até a próxima aula.